Muito boa tarde a todos. Sexta-feira, 10 de junho, começa agora o Agricultura BR pelo Canal do Boi. Na edição de hoje, você acompanha a atualização dos mercados da soja, milho e café. E também uma entrevista com o Thiago de Pauli, gerente comercial da Biotrigo. Ele traz um balanço sobre o cenário para as áreas de cultivo do cereal, na principal fonte de produção, que é o estado do Rio Grande do Sul. Também informações do clima nas principais áreas produtoras do país. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agricultura BR, segunda edição. Meio-dia e 26 minutos no horário de Brasília. Agricultura BR também ao vivo no portal sba1.com. Temos também o nosso sinal na Parabólica, Claro TV e NET, e também pelo Canal do Boi, na Neo TV, sinal disponível no Brasil e no Paraguai. O mercado da soja segue em volatilidade e a oleaginosa chegou a R$ 200 em sua precificação para os portos nesta semana. Sobre o assunto, vamos rever a participação do Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios. Ele fala sobre o cenário e as tendências diante das diversas mudanças para a soja no mercado internacional. Temos visto o mercado da soja ficar muito focado nos fundamentos, nos seus próprios fundamentos de mercado. Isso tem muita relação com a oferta e demanda, uma demanda que é aquecida e preocupações, ainda que se tenha ali uma previsão climática até favorável nos Estados Unidos, há preocupação em relação à produção norte-americana. E temos documentos importantes a serem apresentados nesse mês de junho. Nesta sexta-feira já tem um relatório de oferta e demanda. No dia 30 de junho nós vamos saber o que foi realmente, o que foi de fato semeado nos Estados Unidos, ocupação de áreas, principalmente nas culturas do trigo, milho e soja. Mas para falar a respeito de como que vem a movimentação do mercado e como que isso tem refletido aqui no Brasil, eu converso com o analista da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro, que participa do programa conosco. Cristiano, prazer tê-lo por aqui. Soja subindo aqui no Brasil também, com soja Chicago e talvez, ou principalmente, o dólar, Cristiano. O que vai dando essa motivação para a elevação no momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. Realmente temos um movimento positivo se consolidando na soja nesses últimos dias. Em grande parte, esse movimento, sim, é explicado pela variação do dólar, depois das mínimas que tivemos aí ao final do mês de maio. Esse movimento do dólar já voltou a se solidificar para cima, até conforme nossas expectativas, e esse dólar mais alto dá espaço, sim, para esses ganhos em reais por saca aqui no Brasil. Mas é importante dizer também, Fabiano, que temos um Chicago extremamente favorável também, e até isso se refletiu nas negociações em dólar aqui no Brasil, mesmo antes dessas quedas, dessas altas, observadas no valor da moeda americana. A soja em dólar por saca vinha bem cotada aqui no Brasil e agora o movimento em reais também se consolida com essa nova movimentação cambial. De fato, temos uma demanda que ainda dá suporte, Fabiano? A China tem muitas compras pela frente a serem realizadas. Essas compras vêm se dividindo entre Brasil e Estados Unidos, mas realmente os americanos já estão com estoques bastante curtos, e é essa a expectativa principal também para o relatório de sexta-feira do USDA, principalmente do lado da demanda e estoques de soja da safra velha lá em território norte-americano, e temos um lado da oferta ainda com grandes incertezas. De fato, como você comentou, nós temos ainda um risco até baixo no radar quando a gente olha para as previsões de longo prazo nos Estados Unidos, mas estamos iniciando o mercado climático, que sempre traz uma euforia para o mercado, e a própria chegada de uma massa de ar quente, um calor mais excessivo, nos próximos dias, ainda dentro do mês de junho, lá no cinturão agrícola, já coloca essa pressão positiva também, ajudando o lado da demanda, que sem dúvida dá força aos preços da soja hoje.
Cristiano, e aí dentro desse cenário nós temos a comercialização do sojicultor brasileiro. Ele vinha segurando soja, nós tivemos alguns momentos bons com soja em Chicago, que ela passava no mais curto prazo de 17 dólares e 20, né, que é um piso interessante, mas chegava até 17,30 em alguns momentos, mas o produtor acabava não comercializando porque tinha um desequilíbrio, principalmente com a moeda americana aqui no Brasil. Esses preços que nós estamos vendo nesta semana, mas principalmente terça-feira para cá, é o suficiente já para dar uma destravada no mercado? Sim, de certa forma sim. A gente vê que o produtor vem com uma comercialização bem mais lenta do que nos últimos anos, mas agora a gente se depara também com uma situação de uma entrada da safrinha de milho, da segunda safra de milho, que é uma safrinha robusta, né? Apesar das quebras de produção que a gente está vendo em alguns importantes estados brasileiros, e a questão de armazenagem também passa a ser um foco do mercado. Outro ponto importante é que também nós tivemos uma certa correção nos preços do milho nesses últimos dias, o que coloca uma dúvida na cabeça do produtor de qual é o melhor momento, qual é o melhor produto para entrar se negociando nesse momento, já que as despesas vão chegando ao longo do tempo. Então, tanto essa melhora nos preços da soja, quanto a necessidade de liberar espaço para a armazenagem do milho, vai fazer sim com que o movimento de vendas se intensifique nesses próximos dias. E isso tudo somado a uma demanda que vem se mostrando mais consistente. Realmente a China ainda precisa comprar muita coisa para a cobertura do mês de julho, do mês de agosto, do mês de setembro, principalmente, meses que eles não vão poder contar ainda com a nova safra americana. Então o foco continuará direcionado aqui ao Brasil, e é isso que coloca também o nível de vendas em elevação nessas próximas semanas. Tá certo, Cristiano. Cristiano, e agora falando um pouco também a respeito do relatório que será apresentado nesta semana, nesta sexta-feira nós temos a apresentação de relatório de oferta e demanda. De um certo modo, a expectativa não é de um relatório que traga grandes alterações, pelo menos é o que nós temos aqui apurado no Agricultura BR. Quais são as suas expectativas desse relatório frente à soja e milho, principalmente, Cristiano? Fabiano, realmente o relatório de junho, ainda por se tratar do período final ainda do plantio nos Estados Unidos, ele não deve ter grandes alterações, nem mesmo em área cultivada, em relação à perspectiva do final de março, né? A gente tem ao final do mês de junho, aí sim, uma atualização mais robusta do cenário de plantio, da área plantada, onde ao invés da projeção de plantio, que é feita lá em março, agora a gente já vai ter dados mais consolidados no dia 30 de junho. Nesse relatório de sexta-feira, Fabiano, a atenção principal, na nossa visão, recai, primeiro, no milho sobre a safra aqui do Brasil, que já pode ter números um pouco mais conclusivos, mas que não deve ter ainda grandes mudanças, deve seguir em linha com o que a Conab projetou hoje, por exemplo, sem grandes alterações, até porque a colheita ainda está em fase inicial e a confirmação das produtividades ela se torna mais clara com o avanço dos trabalhos de campo, mas uma atenção especial realmente ao lado da demanda e quanto efetivamente sobrarão de estoques da safra velha lá nos Estados Unidos. A gente sabe que as exportações já realizadas, as vendas já realizadas até agora, superam a atual projeção do USDA, projeção essa publicada em maio, então realmente eles terão que elevar a demanda por soja lá nos Estados Unidos, demanda essa exportadora, e isso vai enxugar os estoques. Quando a gente também olha outras fontes norte-americanas, fontes oficiais, que não o USDA, mostram também que o nível de vendas e exportações ele está um pouco acima da atual projeção do USDA. Então, eu diria que para essa sexta-feira, a atenção principal vai recair sobre o lado da demanda, enquanto daqui em diante, com o avançar da safra, aí sim os números de área plantada, produtividade, que vão nos dar maiores certezas sobre a oferta, passarão a ter mais valor, principalmente julho, agosto, que são relatórios um pouco mais importantes, eu diria, do que esse relatório de junho, que ainda é muito precoce para ter uma visão mais clara do que vai acontecer na safra norte-americana. Tá certo, Cristiano. Vou aproveitar para conversar contigo a respeito do mercado de milho. E milho, como você acaba de falar, temos produtividade que deve ter quedas, né, a representar uma produção menor em alguns estados brasileiros. Temos o relatório, o levantamento da Conab, o nono levantamento, apresentando hoje, mais uma vez, números que não trazem grandes alterações em relação ao que já se esperava antes. Entretanto,
né, é um volume maior, é um volume que representa um recorde frente ao que estava se produzindo anteriormente, principalmente a safra passada, mas mesmo assim estava com aquela movimentação de queda. Mesmo assim nós vimos a Bolsa agora, principalmente o mercado futuro, a B3, ela se comportando olhando bastante para o exterior, né, e não como faz tradicionalmente, né, que é um mercado olhando bastante para a questão interna, quando que se vai ter uma oferta maior. E com isso o milho sobe. Essa movimentação, Cristiano, quais são as suas observações sobre ela, principalmente em relação a preços, porque parece que é uma nova oportunidade aí para o agricultor vender a sua produção. Fabiano, ótima leitura. Realmente o que a gente vê primeiro em relação à Conab, né? A Conab, nos últimos 2 relatórios, reduziu levemente a produtividade média esperada no milho segunda safra aqui no Brasil. O número de produção não caiu porque nós tivemos 2 aumentos consecutivos na área cultivada, né? Hoje mesmo o aumento chegou a quase 200 mil hectares em relação à projeção de maio. Então é esse aumento constante de área que vem sendo publicado pela Conab que evita que a produção estimada caia, né? Mas de fato a produtividade vem caindo levemente nesses últimos 2 relatórios. Como você falou, o mercado internacional está mais aquecido nesse momento, nessa semana, não só hoje, né, como nessa semana, refletindo muito aquela especulação em relação aos corredores de exportação da Ucrânia. Fato é que o mercado tenta estimar se realmente vai poder contar ou não com os grãos ucranianos no mercado agora em 2022 e início de 2023, e essa guerra de informação acaba trazendo grande volatilidade para o mercado, volatilidade essa que se soma também às expectativas da safra americana. Então hoje nós temos um mercado internacional mais aquecido que o nosso mercado interno. De fato teremos uma safrinha que caminha para um recorde, isso muito puxado por área plantada, que realmente cresceu muito nesse ano, mas as perdas que nós temos falado aqui, tanto no seu programa como para os nossos clientes, realmente existem essas perdas e elas estão muito pouco quantificadas. Mas vamos ter muito milho, sim, nesse ano. O que dá suporte aos preços é realmente esse cenário internacional e uma perspectiva de uma exportação muito agressiva nesse ano aqui no Brasil. Essa semana a gente já viu algumas empresas importantes voltando ao mercado, buscando milho para compra, para exportação. Algumas praças, como é o caso aqui de Goiás, por exemplo, nós tivemos alterações no preço para a safrinha já de R$ 3 a R$ 4 em relação ao preço negociado na última sexta-feira. Então vai ser essa situação de demanda, principalmente, que pode dar um suporte ao mercado, mesmo com uma grande produção se construindo no campo. Para dar um exemplo rápido disso, Fabiana, é só a gente lembrar de 2020, por exemplo. Nós tivemos uma produção muito boa em 2020 e mesmo assim os preços depois da colheita subiram significativamente. Em 2021 nós tivemos uma grande quebra de produção e os preços caíram após a colheita. Então a gente tem que sim ficar atento à oferta, à colheita, se vamos ter quebras grandes ou não, mas a demanda realmente é super importante porque no final da história é quanto vai sobrar de milho, é o estoque, né? Essa relação de diminuir a oferta da demanda que vai definir essa trajetória de preços. Vamos saber como está a cotação da soja agora pela manhã na Bolsa Mercantil de Chicago. Você tem aí o contrato para julho negociado com quase 1% de queda, $17,52 o bushel. Contrato para agosto, $16,65, queda de 0,86%. Contrato para setembro, $15,86, queda de 0,87%, e o contrato mais para frente, novembro, $15,64 o bushel, queda de mais de 1%. Nós vamos saber como está o dólar comercial negociado neste momento no Brasil. Vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo com Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga. Legal. Ok, mostra lá para mim. Pulga, tá me ouvindo?
você, Zaidan, boa tarde a todos. O dólar muda de rumo e agora há pouco subia quase 2%. Ok? Bom, retomando então, o dólar mudou de rumo, tentava aí, esboçava um movimento de baixa, viu, Zaidan? Mas subiu mais de 1% logo após que foi anunciado um dado sobre inflação nos Estados Unidos. O que ocorre é que houve hoje a divulgação nos Estados Unidos dos dados do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, sigla em inglês, né? O dólar, depois disso, inverteu tendência, passou a subir com força. Bom, o que ocorre é que é o seguinte, os agentes de mercado em todo o mundo avaliam os números desse indicador e que eles vieram muito acima das estimativas, viu? As estimativas. Isso traz preocupações em relação a uma atuação mais agressiva do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, em subir juros para combater a inflação. Se ocorrer uma alta acentuada de juros nos Estados Unidos, a tendência é que haja naturalmente uma corrida de dólares para o país, de recursos para os norte-americanos, e isso, lógico, levaria aí a uma alta no dólar nos demais países. Bom, o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos ganhou força em maio, isso é fato, acelerou muito mais do que em abril, subiu 1% na base mensal, avançou 8,6% se comparado com o mesmo período de 2021. Ficou acima das estimativas dos economistas consultados, por exemplo, pelo Wall Street Journal, né, que esperavam no máximo 8,3%. Já está em 8,6%. Diante disso, o dólar disparou. Mas não disparou apenas frente ao real, não. Disparou também frente a outras moedas do mundo. Veja, agora já opera o dólar index em 104.220 pontos, aproximadamente, uma alta de 1% no chamado dólar index. Aqui no Brasil, a alta foi mais acentuada. Veja, dólar negociado no mercado à vista agora, né, o chamado dólar spot, já está sendo negociado na faixa, vamos colocar no painel, aqui eu acompanho minuto a minuto o trabalho, né, dos operadores de mesa. Zaidan, R$ 5,00 o dólar agora. Voltou a R$ 5,00 com alta de 1,72%. Ou seja, não é surpresa que isso esteja ocorrendo diante desse número que apontou aí o mercado americano, de que o consumidor dos Estados Unidos paga muito mais hoje pelo que consome em geral, notadamente alimentos. E isso, lógico, vai mexer com o comportamento do dólar em todo o mundo, já que há expectativa de uma alta acentuada de juros lá. O dólar não sobe só frente ao real, importante ressaltar, sobe também frente ao euro, frente ao iene, o dinheiro japonês, frente também à libra esterlina, ou seja, as moedas mais fortes do mundo. Sobe frente ao dólar canadense, ou seja, há uma movimentação de alta para o dólar lá fora. E isso acaba repercutindo aqui. Aqui mais acentuado do que lá fora. Lá fora a alta é na média 1%, 0,80%, 1,20%. Aqui já se aproxima aí de 1,80%. O dólar retoma o patamar de R$ 5,00, que nós não víamos já há algumas semanas. Agora, o que preocupa também o mercado financeiro internacional é que o petróleo vai confirmando o movimento de alta no dia a dia e já é negociado bem acima de $120 o barril. Veja, petróleo tipo Brent é negociado já nesta madrugada na faixa de $124 o barril. Os últimos negócios mostram o petróleo negociado lá em Londres, petróleo tipo Brent, em queda agora de 1,91%, mas ainda a $120 o barril. Chegou a $124 ontem e durante esta madrugada chegou a ser negociado na faixa de $124 o barril. Agora, por que há esse sobe e desce para o petróleo? É porque há dúvidas ainda sobre a demanda de petróleo nos Estados Unidos vai se manter firme como está agora, diante de uma alta nos preços e uma retração do consumidor. Nem mesmo a retomada das atividades da economia na China, com a liberação de algumas cidades, trouxe tranquilidade para o mercado do petróleo. Embora haja a expectativa também de que os países produtores de petróleo, através da OPEP, a organização desses países, né, que representa os maiores produtores do mundo, já tenham proposto aumentar, né? Já aceitaram a proposta de aumentar a entrega de petróleo no mundo, ou seja, aumentar a oferta de modo que haja uma redução dos preços. Mas isso ainda está longe de se confirmar. Ocorreria a partir de agosto, se é que vai ocorrer. Enquanto isso,
O ministro da Agricultura, Marcos Montes, no Brasil, ainda está indeciso em relação ao Plano Safra próximo, 2022-2023, e provavelmente vai adiar o anúncio do novo Plano Safra, que normalmente é anunciado no início de julho, no final de junho e início de julho. Isso porque não há recursos suficientes e clara visão do orçamento da União ainda hoje para anunciar um plano com consistência. Bom, o ministro Marcos Montes não quer anunciar, segundo fontes do Ministério, um plano safra insatisfatório para os produtores, nem lançar medidas que podem ser suspensas logo em seguida por falta de recursos para subvencionar os financiamentos, o crédito rural. Corre-se o risco de nem termos o plano safra até 30 de junho, disse ontem o secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Ângelo Mazilo Júnior. Segundo ele, mesmo que tenhamos um anúncio, pode ser que os bancos não tenham tempo hábil para se preparar e que iniciemos julho sem poder fazer sequer um contrato de crédito. Haja muita preocupação do ministro em anunciar e depois não cumprir. Zaidan, é com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior, direto da BBM em São Paulo. Vamos saber agora como estão os preços da soja nos portos aqui no Brasil. Vamos começar com o Porto de Santos, R$ 203. Também mesmo valor no Porto de Paranaguá, com entregas para junho e julho. Agora são 12 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Eu vou dar um tempo nas informações da agricultura para passar uma informação de pecuária que foi destaque na manhã de hoje. A ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, informou que acionou o Ministério Público Federal, a Associação dos Criadores de Angus, por omissão na rotulagem dos produtos certificados pela entidade do Angus. A ABCZ quer nas embalagens, e isso ela pede na Justiça, a informação de que a carne classificada como nobre e disponibilizada ao mercado é resultado do cruzamento do inglês Angus, do taurino Angus, com uma raça zebuína. E a mais usada no Brasil, a de maior volume, é o Nelore. Para embasar a ação protocolada agora, encaminhada hoje pela manhã ao Ministério Público Federal, a ABCZ contou com um estudo da Universidade Federal de Viçosa, UFV. Pesquisadores da universidade adquiriram 261 amostras de carne embalada com a chancela de carne certificada Angus. Durante o estudo, análises genômicas possibilitaram a identificação da composição genética de raças que produziram o produto, a proteína, dentro da embalagem. A análise foi feita, segundo a ABCZ, por meio de marcadores moleculares. O estudo científico concluiu, segundo a ABCZ, que todos os cortes analisados apresentaram composição genética do zebuíno. Em média, os cortes analisados pelos pesquisadores apresentaram 47% de composição genética do Nelore e 53% de composição genética do Angus. Nenhuma das peças, ainda segundo a ABCZ, adquiridas pelos pesquisadores, era composta por 100% de genética Angus. A diretoria da ABCZ informou em nota que quer garantir o reconhecimento da presença da genética zebuína na carne certificada que é comercializada no país. A entidade informou também que tentou, sem sucesso nas tratativas, conseguir esse intento. Assim, diz a nota da ABCZ, a entidade disse ter sido obrigada a buscar na Justiça ou via judicial para validar o trabalho e a dedicação do criador de carne de zebu. E nós já estamos em contato com o presidente da ABCZ, o presidente da Associação dos Criadores de Angus também, e logo mais no programa Mais Pecuária, às 10:45 no horário de Brasília, nós vamos dar sequência a esse assunto que foi destaque na manhã desta sexta-feira.
Veja no próximo bloco os valores negociados para o milho no mercado internacional e também informações do clima. Já voltamos. 12h51 no horário de Brasília. Agora as informações do clima, em especial da região sudeste do país. O extenso volume de chuvas atingiu os bananais no Vale do Ribeira, em São Paulo. Isso trouxe preocupação para os produtores da cultura. Informações com Julian Marques. Entre os dias 14 e 18, a chuva aumenta no sul de São Paulo e isso pode atingir bananais no Vale do Ribeira. Já as regiões de Café, entre o sul de Minas e a Mogiana Paulista, não devem registrar temperaturas baixas a ponto aí de provocar geadas danosas nesta onda de frio. O menor valor de temperatura será registrado por volta do dia 13 de junho e fica acima dos 4 graus. Se gear, será uma geada de relva e não danifica plantações de café. No sul, atrás da frente fria, uma forte massa de ar polar avança e derruba as temperaturas nos próximos dias. Para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, essa onda de frio deve ser até mais intensa que aquela registrada no dia 18 de maio. A partir de sábado, tem alto risco de geada, principalmente no estado gaúcho e em Santa Catarina. Por lá, a partir do dia 14, o frio começa a perder intensidade. Com relação à chuva, tem previsão de pancadas isoladas entre Santa Catarina e Paraná nos próximos dias, mas nada com grandes acumulados. No centro-oeste, o solo está seco em Goiás e também em Mato Grosso. Nos próximos dias, pode chover fraco em Mato Grosso do Sul e também em algumas áreas isoladas no oeste de Mato Grosso. No entanto, os acumulados seguem baixos. Entre 14 e 18, um cenário muito parecido. Tempo firme na maior parte da região, com uma pequena chance de chuva em áreas de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a temperatura fica baixa, como esta onda de frio. No sul de Mato Grosso do Sul, a temperatura fica perto dos 4 graus no domingo e podem ocorrer geadas fracas. No Nordeste, o destaque é a chuva constante em áreas litorâneas. O risco para transtornos continua nos próximos 5 dias, mesmo que a quantidade de água não seja tão alta como nos dias anteriores. Devido ao acumulado já registrado, açudes da Paraíba já estão no limite de armazenamento e podem transbordar novamente até domingo. No interior da região, o tempo continua seco. No norte, apenas o estado de Tocantins é que tem o tempo mais seco nos próximos dias. O Amapá, Roraima e o norte do Amazonas seguem com chuva volumosa, o que mantém alto o nível dos rios. Obrigado, Julian Marques. Vamos acompanhar agora como estão sendo negociados os contratos para milho na Bolsa Brasileira, B3, em São Paulo. O contrato para julho tem a saca negociada a R$ 89,90, com alta de 0,33%. Para setembro, R$ 93,16 a saca, quase 0,5% de alta até agora. Novembro, contrato negociado a R$ 94,96 a saca de 60 quilos, com alta de 0,64%. E o contrato para janeiro, negociado a R$ 97,35 a saca, com alta de 0,94%. Mercado futuro do milho, negociado na manhã de hoje na Bolsa de Chicago. Vamos saber como estão as cotações. Você vai ver já já na sua tela. Contrato para julho, $7,70 o bushel, queda de 0,32%. Contrato para setembro, $7,27, queda de 0,24%. Mesma queda para o contrato negociado para dezembro, $7,15. E o contrato negociado para março do ano que vem
tem 0,24% de queda, $7,19. Meio-dia e 57, agora o trigo, o cenário do cereal, segue em fortes mudanças. Isso no mundo. Aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul segue como o principal estado com a maior produção. Sobre esse assunto e como ficará a exportação para o trigo, principalmente agora, todo mundo preocupado com o conflito na Ucrânia, Fabiano Reis conversou com o gerente comercial da Biotrigo sobre esse assunto. Vamos ver. Falamos agora a respeito de trigo e aqui no Brasil nós estamos tendo estimativas que mostram uma elevação tanto na intenção de cultivo quanto aquilo que deve ser produzido no país. O cenário internacional tem mostrado um trigo valorizado, não só por conta da invasão russa à Ucrânia, mas também relacionado a outros fatores internacionais, como a Índia, um dos grandes produtores mundiais, ficando fora das exportações globais, um cenário que foi anunciado no começo do mês de maio. Aqui no Brasil, o produtor tem investido e o Rio Grande do Sul é o estado mais tradicional em relação à produção de trigo no país. Por lá, o aumento nesse ano de 2022 deve totalizar 15% a mais na área. São 1.417.000 hectares aproximadamente que serão cultivados com o cereal. É um recorde, até então a maior área tinha sido em 1980. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com o Tiago de Pauli, ele que é da Biotrigo e conversa conosco nesta tarde. Tiago, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Rio Grande do Sul está ampliando as suas áreas, essa ampliação, esse interesse maior do produtor, ele ocorre por conta de um cenário em relação a preços e expectativa de rentabilidade melhor, mas também alguns fatores tecnológicos que foram apresentados aí ao produtor nos últimos anos, Tiago. O que mudou na produção de trigo para trazer esse ânimo diferente, principalmente aí para os produtores do Rio Grande do Sul? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem pelo canal do Boi. É um grande prazer estar aqui com vocês e realmente falar de trigo aqui no Rio Grande do Sul com todo esse otimismo é muito gostoso, né? Então, sim, a gente está com a previsibilidade aí de áreas, a gente estava com um evento de Emater ontem foi divulgada essa expectativa de produção e também de área cultivada agora nesse próximo ciclo. Tudo isso se deve, como tu citou anteriormente, né, a vários fatores mundiais, né, então seja conflito, seja seca em determinados países, seja problemas na exportação, enfim, vários fatores têm deixado o trigo como muito competitivo ao agricultor, e isso vem motivando, além da seca que a gente teve no verão aqui, né, Fabiano, no Rio Grande do Sul principalmente, onde as perdas foram muito grandes, o agricultor vai buscar agora na cultura de inverno, né, no trigo principalmente, recuperar um pouco desses prejuízos que ele teve também, né, e o cenário estando positivo em termos de preço e também liquidez, então isso deixa bastante motivado para que a gente consiga, sim, ter essa área que a gente está cultivando agora. Além de tudo, a gente teve uma evolução muito grande dentro desses 20 anos, né? A última vez que a gente cultivou mais de 1.400.000 hectares aqui no estado do Rio Grande do Sul foi há mais de 40 anos atrás, né? Então isso também motiva, né? Porque naquela época a gente tinha trigo brando, somente um trigo de baixa qualidade, e também se colhia muito pouco, né? Era o que as cultivares e o que a tecnologia disponibilizava na época, Fabiano. Então, nesses 40 anos, a gente teve ganhos muito grandes em produtividade, né? Ganhos muito grandes em qualidade, o que permite também que a gente possa explorar, exportar também esse trigo, né? Então, mandar esse trigo para fora, esse excedente para fora aqui dentro do estado. A gente sabe que nós temos aí
vários problemas de logística, né, principalmente para a gente mandar trigo para fora do Rio Grande do Sul, para outros estados, principalmente, um custo bastante elevado em termos de ICMS também, né, impostos, então que deixam de forma inviável da gente mandar trigo aí do Paraná para cima. Então a exportação acaba se tornando aí um viés bem interessante que a gente vem consolidando esse mercado aí nos últimos anos, né, a partir de 2018, onde a gente começou exportar pequenos volumes, e hoje, né, a gente tem uma previsão aí de ultrapassar aí as 3 milhões de toneladas de exportação agora ao final dessa próxima safra. Tiago, você falou a respeito dessa realidade aí do mercado, principalmente ganhando cenários internacionais, e aí falando aqui um pouco até com a população, claro que é um canal que é voltado para o produtor rural, mas a população também acaba acompanhando nos grandes centros, o Canal do Boi e a nossa programação na internet. Tiago, hoje o Brasil continua dependendo de importar trigo, né? Nós temos ali uma aquisição, principalmente junto à Argentina, que é nosso parceiro no Mercosul. Você falou das questões que são relacionadas ao fator logístico aqui no Brasil, que é sempre bastante complicado. Hoje, qual que é o tamanho do mercado do Brasil que está sendo ocupado com trigo importado pela Argentina e também outras fontes, e como que as exportações hoje do cereal, o cereal brasileiro, como é que elas têm contribuído para o crescimento do setor, que isso significa também que um trigo brasileiro tem boa qualidade, qualidade internacional para ganhar outros mercados. Ótima pergunta, Fabiano, exatamente isso. Quando a gente fala em consumo, né, nós temos um consumo nacional de aproximadamente aí 12 milhões de toneladas, né? A expectativa nossa é produzir aí em torno de 7 agora nesse próximo ciclo, podendo chegar a 8 no cenário extremamente otimista. Quando a gente consegue fazer esse canal, esse viés de exportação para outros países, principalmente de Ásia, África, Oriente Médio, então que a gente consegue colocar ele num preço bom, bem interessante, né? Inclusive o ano passado foi o que balizou o trigo, o preço do trigo aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, então balizou para cima, né? O que é muito bom, então trouxe muita rentabilidade, trouxe principalmente liquidez para o agricultor e para as cooperativas e cerealistas aqui do estado também. Então, hoje, para a gente conseguir isso, talvez a gente teria que ter um processo de cabotagem, que a gente possa, sim, mandar o trigo para o porto, porém, por via litorânea, né, esse trigo fosse via navios, né, então isso é bem importante, né, e o melhoramento dentro desses 40 anos, como te falei, aí da década de 80 para cá, vem evoluindo muito e tem nos deixado aí bastante felizes com os resultados que a gente vem tendo aí em produtividade, a questão da facilidade no manejo de doenças, também dentro das questões de qualidade, que tem destacado bastante aí, né, então a gente tem cultivares amplamente adaptáveis, né, então que são semeadas desde a Argentina até o Cerrado brasileiro, né, então uma amplitude muito grande e entregando aí qualidades excepcionais e rendimentos também que tem deixado o produtor muito satisfeito e tornando a cultura do trigo bastante rentável, né? Então essa área que a gente está prevendo agora para esse próximo ciclo reflete muito toda essa segurança, toda essa qualidade e toda essa rentabilidade que o produtor está almejando em cima da cultura pelos resultados já consolidados nos últimos anos. Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Nós tivemos alguns momentos, este ano agora, recente, no qual o trigo, no mercado internacional, o trigo negociado em Chicago, a gente até usava a seguinte expressão: o trigo está com preço de soja. O trigo testou $13 o bushel, ou até ficou em alguns momentos acima disso. Os valores cederam um pouco, mas ainda assim são preços historicamente muito interessantes no cenário internacional. Aqui no Brasil, os valores de remuneração, tanto para as tradings, para os moinhos e principalmente para o produtor hoje, estão atraentes? Sim, Fabiano, sim. A gente tem que dizer que principalmente porque os cenários estão muito otimistas. Com todos os especialistas de mercado que a gente consulta, né? A Biotrigo não é uma formadora de opinião de mercado, mas a gente consulta muitos especialistas que estão todo dia trabalhando com isso, né? E todos eles nos trazem aí muita positividade em termos de mercado, demanda, preço,
né? Então, tudo isso vem deixando, onde assim, o produtor bastante motivado de apostar na cultura, né? Então, entre esses fatores, né, que vem apontando, hoje a gente consegue, tanto para o mercado de exportação, principalmente, como algum mercado futuro junto com alguns moinhos, né? Então, a gente já tem sinalização, inclusive contratos já sendo efetuados para pagamentos em novembro, que é na época da colheita aí, já entre 110 chegando até 120 reais, ultrapassando até os 120 reais a saca, né? O que é um preço bem interessante, né? Para uma cultura de inverno. Então, sempre que a gente tinha, historicamente, eu trabalho já há mais de 10 anos, e histórico do trigo sempre valor anterior ao milho, né? E no último ano vem se reverter e tem ganhado mais muito grande, principalmente, né? A soja está num outro patamar, mas comparado ao milho, sim, está muito mais interessante hoje para o agricultor o preço da saca do trigo do que propriamente da saca do milho, né? Então, são cenários aí diferentes, né? São conjunturas mundiais que promovem tudo isso e vem deixando um cenário bastante positivo e bastante rentável para o agricultor. Então, hoje o agricultor é necessário ele trabalhar mais uma safra por ano, mais um ciclo por ano, né? Porque a soja sozinha não consegue mais aguentar a conta, né? Principalmente nesses anos aí, onde a gente tem frustração climática no período de verão, né? Como a gente teve agora no ciclo passado, e é extremamente necessário a gente diluir os custos fixos da propriedade, né? Ter outra fonte de renda além de uma única cultura, né? A diversificação de culturas, por isso casa muito bem e vem deixando o produtor aí bem otimista e bastante competitivo aí em termos de valorização da cultura do trigo. Tá certo, Thiago de Paulo, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde a você. Obrigado, Fabiano, obrigado a todos que nos assistem. Forte abraço a todos e a gente fica à disposição. O Rio Grande do Sul se prepara para colher uma safra recorde de inverno, 5 milhões de toneladas de grãos. Veja na reportagem de Paulo Andrei. E o Rio Grande do Sul deverá colher a maior safra de inverno em 2022. Com uma perspectiva de 5 milhões de toneladas de grãos, a safra promete ser 11,9% superior à safra do ano passado, sendo 3,9 milhões de toneladas de trigo, 870,2 mil toneladas de aveia branca, 108,6 mil toneladas de cevada e 91,3 mil toneladas de canola. De acordo com um levantamento compilado pela Gerência de Planejamento e levantado pelos escritórios municipais entre os dias 11 e 23 de maio, as produtividades iniciais são baseadas na tendência apresentada pelas médias registradas ao longo dos últimos 10 anos. Apesar do trigo também ter a maior safra desde 2011, com um aumento estimado de 12,53% na produção, o equivalente a 3,9 milhões de toneladas, contra 3,5 milhões do ano passado, e acréscimo de 15,4% na área cultivada, equivalente a 1,4 milhões de hectares, se comparado aos 1,2 milhões de hectares da safra anterior. Pela tendência, a produtividade média deve ficar 2,17% menor, o equivalente a 2,82 toneladas por hectare em relação ao ano anterior, que era de 2,88 toneladas a hectare. A segunda maior safra do trigo foi a anterior, em 2021, com uma produção de 3,5 milhões de toneladas, e a terceira maior em 2013, com 3,3 milhões de toneladas. E a gente vai acompanhando a progressão dessa safra de inverno no ano de 2022 e trazendo as melhores informações para o Canal do Boi. De Cruz Alta, região noroeste do Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. O futuro da bioenergia, num dos estados mais promissores para a expansão do cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, que esse assunto está sendo debatido agora em Campo Grande. A União Nacional da Bioenergia e a Biosul, Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado,
tem esse evento e o repórter José Cunha está lá, vai trazer as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Zé. Olá, Zaidan, muito boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham a programação do Canal do Boi. Olha só, Zaidan, nós estamos aqui na sede da Casa da Indústria, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde está sendo realizado esse simpósio, o Simpósio de Bioenergia de Mato Grosso do Sul. Esse evento que vai falar sobre a produção, o aumento na produção também aqui do estado. Eu vou conversar com o João Pedro Cuti Dias para a gente falar um pouquinho a respeito dessa produção, né, João? Eu gostaria de começar falando um pouco a nível de Brasil mesmo, como é que está hoje o setor sucroenergético no Brasil? Boa tarde. Boa tarde. Hoje o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo e o segundo maior produtor de etanol. E para nós brasileiros é muito importante isso, porque nós conseguimos melhorar a qualidade do ar das grandes cidades brasileiras, primeiro substituindo o chumbo lá no passado que se usava como antidetonante pelo etanol. Hoje, alguns estados do Brasil, a grande parte do consumo dos motores de explosão é etanol, São Paulo e outros estados da federação. Então, a importância do setor sucroenergético, vamos falar assim, o açúcar é o alimento mais barato em termos de energia para o ser humano aqui no Brasil. Então, o etanol é um combustível limpo, é um combustível renovável, é um combustível que nós produzimos. O bagaço da cana que sobra, ele é usado para geração de energia elétrica, no período mais crítico que nós temos, que é o período da seca, especialmente no centro-oeste e sudeste. Ou seja, então, esse setor tem um papel fundamental na economia brasileira e na saúde de nós brasileiros. Ô João, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia falou em um aumento na produção, até 2035 o Brasil deve produzir aí 18 bilhões de litros de etanol, mas como tornar esse produto mais atrativo para o mercado, tendo em vista aí que em muitos lugares aí a gasolina acaba se tornando mais viável do que o uso do etanol? Olha, nós temos que hoje os combustíveis é uma questão complicada. Nesse momento, é questão tributária. Você teria que ter uma vantagem tributária para o etanol, porque é um produto que é brasileiro, é limpo. Isso deve pesar no processo. Mas a grande questão é o seguinte: o mundo inteiro vai precisar cada vez mais de combustíveis. O Brasil, nós podemos, existem tecnologias, por exemplo, a célula de combustível, que o cara fala, não, o hidrogênio vai ser a grande questão do futuro. E é verdade, o hidrogênio vai ser um negócio mais limpo. E a célula de combustível, o que é? Pode usar o etanol, tem 3 átomos de hidrogênio numa molécula de etanol, para ser fácil de colocar numa plataforma qualquer, de qualquer veículo. Então nós temos um espaço. Hoje um representante de uma grande multinacional falou que o centro de pesquisa deles, eles acreditam muito mais em célula de combustível a curto prazo, porque já tem uma estrutura montada em todo o Brasil, do que carro elétrico, porque você depende de lítio, depende de níquel, que subiram de forma absurda no mercado. Então o Brasil tem um potencial muito grande para gerar tecnologias para nós e exportar essa tecnologia. Que, por exemplo, na Europa, que os caras querem parar de usar motor a explosão, só que eles vão usar carro elétrico, a maior parte da energia que eles têm lá, a energia elétrica é produzida ou com carvão ou com gás natural. Então não adianta fazer isso. Nós não, nós podemos partir do etanol que é produzido no campo, que é produzido através da cana, que é uma energia limpa, que vai pegar o carbono que está na atmosfera e vai gerar esse combustível extremamente importante nesse momento. Tá certo, João. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Então, olha só, Zaidan, esse evento segue aqui hoje durante todo o dia. Agora, neste momento, está tendo um debate, onde eles estão falando sobre carbono neutro, essa produção inserida dentro do protocolo carbono neutro aqui do Mato Grosso do Sul. E nós vamos acompanhar esse evento e, em breve, a reportagem completa no Canal do Boi. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Zé, João Pedro. Veja no próximo bloco uma entrevista com uma analista de mercado sobre o cenário para o café arábica. Até já. O mercado do café no cenário internacional segue em recuperação. Sobre esse assunto, Fabiano Reis conversou com o analista Haroldo Bonfá. Ele fala do cenário mundial para o grão e também da influência para o mercado brasileiro do café arábica e conilon.
café agora, cenário internacional, alguma recuperação ali em Nova York, nós temos visto nesta semana, e também números que foram apresentados pelo Adido Agrícola do Departamento de Agricultura norte-americano lá da Colômbia. Trouxe uma produção de 13 milhões de sacas, exportação também de 13 milhões de sacas, importando bastante a Colômbia. Mas para falar a respeito desses assuntos e como que isso reflete no preço no Brasil, eu converso agora com Haroldo Bonfá. Haroldo, obrigado pela participação, uma ótima tarde a você. Como é que o mercado está se comportando no momento? Ainda há muita variação, há muitos cenários aí que vão mostrando uma certa instabilidade, mas parece que está trazendo alguma solidificação mesmo quando o dólar vem mais forte aqui no Brasil. Haroldo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Não há dúvida, Fabiano, nós estamos aí numa, como é que fala, em inglês fala roller coaster, né? Numa montanha-russa de preços, né? Ele sobe muito, ele desce muito, isso traz enormes angústias aí para o produtor para saber que momento que ele deve entrar, né? Se ele deve comprar, se ele deve vender, fora essa turma toda que tem que redear esse café na bolsa. Realmente são momentos aí de grandes emoções para quem opera no mercado de café. E, Haroldo, neste cenário aí, né, nós temos as emoções, temos ali um cenário, né, por exemplo, números do Departamento de Agricultura americano, quando fala de café, por exemplo, são números que a gente olha e fala assim, é uma referência importante, mas a gente tem uma precisão muito inferior do que quando eles falam de soja, milho, trigo, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. Entretanto, trouxe um número que, sendo fato ou não, seja mais ou menos ou não, nós temos ali um número que mostra um cenário de oferta e demanda muito ajustado em relação ao segundo maior exportador de arábica do mundo. E aí, dentro desses parâmetros que nós temos hoje no mercado, como é que fica aqui comercialização no Brasil e expectativas aqui para esse mercado interno? Você pontuou bem, o Departamento de Agricultura americano ele tem uma força muito grande porque ele está representando aí os importadores, né? E eles são muito mais críveis do que os nossos órgãos aqui que estão representando os produtores, onde eles poderiam falar que nós estaríamos aí reduzindo aí os nossos números de tal forma que pressionasse mercado. O número de 13 milhões foi uma surpresa negativa para o mercado esperava aí números 14 até 15 milhões de potencial de mercado colombiano, não ocorreu, eles tiveram problemas sérios lá, climáticos também, e eles alegaram que são os altos custos dos fertilizantes que vão gerar aí esse número tão baixo de 13 milhões. Para o Brasil, eu vejo isso como uma boa oportunidade. O Brasil tem uma variedade muito grande de café arábica que ele pode suprir, inclusive e competindo com os cafés colombianos. Nós temos cafés lavados aqui de altíssima qualidade. A diferença de preço no mercado internacional do nosso lavado para o lavado colombiano é brutal. O colombiano é 30 centavos mais caro por libra-peso do que o nosso brasileiro, o nosso café lavado, que, repito, ele em bebida, num teste cego, ele passa fácil, né? Ou seja, temos aí oportunidades de ocupar esse espaço de 1 milhão, 1,5 milhão de que a Colômbia não vai entregar, né, em termos de números da USDA, e com isso melhorar nossos preços e as nossas participações em mercados tão importantes. Agora o preço negociado para o café arábica na Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhada nos números. O contrato para julho, $2,27. A libra peso, queda de 2,85% neste momento. O contrato para setembro, $2,27, com quase 3% de queda. Contrato para dezembro, $2,27, também quase chegando a 3% de queda. E o contrato para março do ano que vem,
$2,26 com 2,94% de queda. Agora o café negociado na Bolsa de Londres. Vamos dar uma olhada nos contratos futuros para hoje, amanhã de hoje. Contrato para julho, $2.073 a tonelada, queda de 0,95%. Para setembro, 2.088, queda de 0,94%. Para novembro, $2.083 a tonelada, queda de 0,85%. E para janeiro do ano que vem, queda de 0,90%, $2.071 a tonelada. Nos últimos 40 anos, a área plantada com feijão tem diminuído gradativamente no Brasil. O último levantamento da Conab indica que o país planta hoje uma área 54% menor do que plantava 40 anos atrás. Da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, Walter Pulga Júnior tem mais informações. A área plantada com feijão no Brasil diminuiu e muito nos últimos 40 anos. O assunto foi destaque no Universo Online, portal de notícias divulgado nesta manhã. É que no período de 1981 e 1982, a área plantada com feijão no Brasil passava de 6.150.000 hectares. Mas agora, o último levantamento feito em 2021-2022, a área não vai muito além de 2.800.000 hectares, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O que significa que, de 1980 para cá, houve uma redução de 54% na área plantada com feijão no Brasil. O dado deste ano, para se ter uma ideia, é o menor desde 1976, quando começou a Conab a apurar aí os números de plantio de feijão, dados sobre área plantada. E representa a área total plantada no ano, incluindo aí, lógico, as 3 safras, né? Agora, isso significa, perguntam os analistas, se vai faltar feijão ou se o feijão vai deixar o prato do brasileiro? Bom, Marcelo Luders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, afirma que o feijão não vai desaparecer das prateleiras brasileiras. Não acredito, diz ele, que o feijão desapareça, porque a sociedade não vai deixar. Quando existe uma diminuição no consumo de carnes, ao contrário, aumenta o consumo de feijão. Segundo Marcelo Luders, feijão é a última barreira antes da fome. Já Gabriel Viana, analista da consultoria Safras e Mercado, diz que a produção atual é de fato insuficiente para abastecer o mercado brasileiro, mas que o Brasil acaba procurando outros feijões, como o feijão preto que vem da Argentina, por exemplo. Agora, a área plantada com feijão diminui porque ela dá lugar ao milho e à soja. Segundo Gabriel Viana, de Safras e Mercado, a queda da área plantada se deve ao aumento das áreas ocupadas por milho e soja, que apresentam maior liquidez no mercado e rentabilidade acima daquela que é oferecida pelo feijão. Aliás, ele diz que houve uma queda de produção na primeira e segunda safra deste ano. No caso da segunda safra, a queda foi intensificada por uma geada que ocorreu no Paraná, nas áreas produtoras de feijão do Paraná, que causou perdas no estado como um todo na produção de feijão. Minas Gerais e Goiás já perderam produção, por outro lado, por conta da estiagem. Então nós tivemos geada e estiagem que atrapalhou a produção de feijão. Agora, Marcelo Luders, do IBRAF, afirma que as 2 primeiras safras são de sequeiro, que significa que dependem do clima, depende da chuva ou do fim da chuva. Já a terceira safra normalmente é irrigada, ou seja, com maior controle por parte dos produtores. Portanto, teremos aí uma redução da oferta no mercado, mas não tão acentuada como a princípio podia se esperar. Os preços do feijão carioca, portanto, podem aumentar, já que a produção do feijão carioca, que é o mais consumido no Brasil, foi afetado pela queda de produção, tanto no Paraná como em Minas Gerais e em Goiás. Esse tipo de feijão, feijão carioca, é produzido apenas no Brasil, não tem mercado internacional.
Essa é uma característica do feijão carioca, portanto, ele não vai ser consumido fora do país, não dá para exportar, isso gera aí uma renda melhor, geraria até uma renda melhor para os agricultores, mas não há consumo de feijão carioca lá fora. Isso tem feito com que as áreas plantadas diminuam também, já que quem trabalha com feijão carioca tem apenas o mercado brasileiro para atender. O Brasil aumentou a importação de feijão preto da Argentina nesta temporada em mais de 200%. Quem lembrava isso é Gabriel Viana, né? Para o feijão carioca, a situação deve ser de escassez e preços em alta. Mas para o consumidor em geral, a importação de feijão preto deve manter o abastecimento interno. Mesmo que um pouco mais caro, mas vai manter o abastecimento interno. Essa é a perspectiva para o feijão, já que a área plantada com feijão no Brasil caiu 54% nos últimos 40 anos. É uma situação que muda muito aí o custo, né, para o consumidor, né? O custo na prateleira tende a ser maior para o consumidor brasileiro. Mas feijão não sai do prato do brasileiro, não. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Esta edição termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A edição 3 do Agricultura BR começa às 4 da tarde. E depois tem o Mais Pecuária, 10 para 5 no horário de Brasília. Você é o nosso convidado. Até lá.